Há um mistério nas páginas antigas da Bíblia que desafia a compreensão humana há milênios. No livro de Gênesis, capítulo 6, somos apresentados a seres enigmáticos conhecidos como Nefilim, gigantes que caminharam sobre a terra em tempos primordiais. Filhos de uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, eles surgem em um período de caos e corrupção, antes do grande dilúvio. Mas quem eram eles? Seres mitológicos ou reais? Seriam os Nefilim os responsáveis pela queda da humanidade naquela era? Suas origens, suas intenções e o impacto que tiveram no destino da Terra permanecem envoltos em mistério. Nos próximos minutos, embarcaremos em uma jornada pelos registros mais antigos da humanidade, mergulhando fundo na história e nas lendas que envolvem os Nefilim. Vamos explorar teorias, descobertas arqueológicas e as possíveis conexões desses gigantes com civilizações perdidas. Quem eram esses seres? E o mais importante, eles realmente existiram? Prepare-se para desvendar os segredos dos gigantes esquecidos da Bíblia. Antes de continuarmos, peço que se inscreva no canal para nos ajudar a criar mais conteúdos como este. Embora o relato bíblico nos dê apenas um vislumbre dos Nefilim, é no livro de Enoque, um texto antigo, excluído do cânone bíblico, que encontramos uma narrativa muito mais detalhada e perturbadora sobre esses gigantes e sua origem. Enoque, o bisavô de Noé, descreve uma era em que anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, desceram do céu e, atraídos pelas mulheres humanas, quebraram o pacto sagrado com Deus. Esses anjos, liderados por um ser chamado Senjasa, tomaram esposas entre as filhas dos homens e engendraram uma raça de gigantes, os Nefilim. Esses seres possuíam poderes sobrenaturais, mas logo se tornaram uma força destrutiva sobre a terra. Segundo o livro de Enoque, os Nefilim corromperam a criação divina, trazendo violência e caos. Eles ensinaram à humanidade segredos proibidos, a manipulação de metais, a magia, o uso de armas e até os mistérios dos céus. Mas sua ganância e brutalidade acabaram provocando a ira divina. Enoque descreve que, diante da corrupção dos Nefilim e dos anjos caídos, Deus decide intervir, enviando um grande dilúvio para purificar o mundo. Os gigantes, junto com os vigilantes, são condenados e destruídos, e apenas Noé e sua família são poupados para dar início a uma nova era. Mas o destino final dos Nefilim e dos anjos caídos permanece um mistério. Teriam todos sido destruídos no dilúvio, ou alguns escaparam para tempos e lugares desconhecidos? E os ensinamentos proibidos que eles trouxeram à humanidade ainda ecoam em nossa civilização? O livro de Enoque nos oferece uma janela para uma história oculta de rebelião e castigo, onde gigantes caminharam pela terra e seres celestiais interferiram no destino da humanidade. À medida que continuamos a explorar essas lendas, uma pergunta persiste: os Nefilim foram apenas mitos antigos, ou uma realidade perdida no tempo? Enquanto os textos antigos, como o livro de Enoque e a Bíblia, nos falam sobre a existência dos Nefilim e suas origens sobrenaturais, há quem diga que as evidências dessas histórias podem estar ocultas sob a terra. Ao longo dos séculos, achados arqueológicos enigmáticos têm surgido, alimentando a especulação de que gigantes uma vez caminharam sobre a Terra. Em diversas partes do mundo, surgiram relatos de descobertas de esqueletos extraordinariamente grandes. Desde as vastas planícies da América do Norte até as montanhas da Ásia Central, arqueólogos e exploradores têm desenterrado ossos e crânios que parecem pertencer a humanos de proporções muito além do normal. Um dos casos mais intrigantes ocorreu no final do século XIX, quando escavações em túmulos antigos em Lovelock Cave, Nevada, revelaram ossadas que, segundo relatos, mediam mais de 3 metros de altura. As tribos nativas locais, os Paiutes, possuíam uma lenda sobre uma raça de gigantes de cabelos vermelhos chamados de Sitka, que habitaram a região antes de serem exterminados. Mas essas descobertas foram rapidamente envoltas em controvérsias, e as evidências, em grande parte, desapareceram misteriosamente. Outros relatos, como os encontrados no Vale dos Ossos Gigantes, na Romênia ou nas montanhas do Cáucaso, descrevem achados de esqueletos monumentais. Em 1950, em um local isolado na Geórgia, supostamente foram descobertos crânios que indicavam seres com mais de 4 metros de altura. No entanto, a autenticidade desses achados permanece contestada, muitas vezes rejeitada pela ciência oficial. Esses ossos e artefatos são frequentemente atribuídos a fenômenos naturais ou erros de interpretação, mas para alguns estudiosos e pesquisadores, eles representam provas de uma era esquecida, uma época em que gigantes de fato existiam. Poderiam os Nefilim ou outros seres míticos de grande estatura serem mais do que apenas lendas? Seriam essas descobertas a ponta de um iceberg arqueológico ainda por ser completamente revelado?
À medida que mais escavações são feitas e novas tecnologias, como a datação por carbono e a análise genética, são aplicadas a esses achados, continuamos a buscar respostas. As evidências são reais? Ou estamos diante de uma mistura de mito e interpretação incorreta da história? Seja como for, a busca por gigantes antigos e o que eles representam para nossa compreensão da história da humanidade continua. O que mais está escondido sob nossos pés, esperando para ser descoberto? As respostas podem estar mais próximas do que imaginamos. As ruínas de um passado remoto ainda têm muitas histórias a contar, histórias que podem mudar para sempre o que pensamos saber sobre o mundo antigo. À medida que mergulhamos nas lendas e nos achados arqueológicos que sugerem a existência de gigantes, uma pergunta inevitavelmente surge. Que conexão esses seres poderiam ter com as civilizações perdidas que desapareceram misteriosamente ao longo da história? Por todo o mundo, encontramos vestígios de civilizações que pareciam possuir conhecimentos e habilidades muito além do que se acreditava ser possível na antiguidade. Em lugares como Göbekli Tepe, na Turquia, que remonta a 10.000 a.C., ou as misteriosas pirâmides de Giza, no Egito, erguidas com uma precisão geométrica que desafia a lógica de seu tempo, surgem questões que desafiam nossa compreensão das capacidades humanas naquela era. Como esses monumentos gigantescos foram construídos? Quem foram os engenheiros dessas obras colossais? Alguns teóricos especulam que os gigantes, descritos nas antigas escrituras, podem ter desempenhado um papel crucial. Seriam eles os construtores dessas estruturas monumentais, empregando sua força e conhecimento para erguer civilizações que hoje são um enigma? Em Sacsayhuaman, por exemplo, as paredes de pedras massivas esculpidas e encaixadas com perfeição milimétrica desafiam as capacidades das civilizações indígenas da época. Lendas locais falam de gigantes que ajudaram a construir essas fortificações. Poderiam essas histórias ter um fundo de verdade? Seriam os Nefilim, ou seres semelhantes, os responsáveis por tais realizações? Relatos de civilizações avançadas que desapareceram sem deixar rastro, como a lendária Atlântida descrita por Platão, também estão entrelaçados com histórias de seres de grande estatura e poder. Alguns pesquisadores sugerem que esses gigantes, com sua força descomunal e conhecimento proibido, poderiam ter influenciado o desenvolvimento dessas culturas misteriosas, culturas que, como os próprios gigantes, desapareceram de forma inexplicável. Recentemente, na ilha de Malta, foram descobertos complexos subterrâneos que remontam a milhares de anos, onde esqueletos de seres de grande estatura foram alegadamente encontrados. O Hipogéum de Al-Saflieni, um dos sítios mais misteriosos do Mediterrâneo, guarda indícios de uma civilização perdida que, segundo relatos locais, teria sido habitada por gigantes. Os cientistas ainda tentam desvendar a verdadeira função desse sítio e os seres que ali habitaram. Nas remotas ilhas do Pacífico, encontramos mais evidências que nos fazem questionar. As misteriosas estátuas Moai da Ilha de Páscoa, pesando toneladas e erigidas de maneira aparentemente impossível para os antigos habitantes polinésios. Segundo lendas locais, essas estátuas representam ancestrais de grande estatura e poder, talvez uma memória distante de gigantes que uma vez governaram a Terra. Sejam as culturas desaparecidas da Mesoamérica, da Ásia ou do Mediterrâneo, encontramos um padrão persistente. A presença de mitos e lendas de gigantes, seres superiores e conhecimentos perdidos. Coincidência? Ou parte de uma história maior, um fragmento de um passado global que foi intencionalmente obscurecido? À medida que continuamos a explorar os mistérios dessas civilizações e suas possíveis conexões com os gigantes, uma coisa é certa: o passado da Terra é repleto de segredos que ainda não foram completamente desvendados. Quem eram essas pessoas colossais? Que papel desempenharam na ascensão e queda de impérios antigos? E o que suas histórias esquecidas podem nos ensinar sobre o nosso próprio futuro? Enquanto caminhamos pelas sombras de nosso passado, as histórias de gigantes e civilizações perdidas permanecem envoltas em mistério. Dos Nefilim descritos nas escrituras sagradas ao legado monumental deixado por culturas que desapareceram sem deixar rastros, a conexão entre esses seres colossais e o que conhecemos sobre o mundo antigo levanta mais perguntas do que respostas. Seriam essas lendas fragmentos de uma verdade oculta, esquecida pelo tempo? Ou apenas mitos criados para explicar o inexplicável? A ciência tradicional hesita em aceitar essas teorias, mas para muitos, as evidências estão lá, à espera de serem descobertas, seja em cavernas profundas, ruínas esquecidas ou manuscritos antigos. À medida que a arqueologia moderna avança e novas tecnologias nos permitem escavar os segredos do passado, pode ser que um dia consigamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça ancestral. Talvez, então, a história completa dos gigantes e das civilizações que os veneravam ou os temiam seja finalmente revelada.
Até lá, os gigantes continuarão a caminhar entre as lendas, nos desafiando a olhar mais profundamente para nosso passado. Pois, no fim, é nas histórias esquecidas que encontramos as maiores verdades sobre quem somos e quem poderíamos ter sido. O que mais espera por nós, escondido sob a poeira dos séculos?